Fala galera, tudo bem com vocês? O mês de abril está começando e com ele o nosso período de preparação específica. Até o momento nós ainda estávamos no período de preparação geral, também conhecido como período de base, cujos principais objetivos foi o aumento gradual do volume de treinamento, ou seja, da quilometragem semanal, principalmente em baixa intensidade, principalmente usando a zona 1 e a zona 2. Então os longões foram aumentando de tamanho, de duração, de quilometragem, trabalhando sempre, quase sempre aí na zona 2. Tivemos também como objetivo no período de base a melhora da força muscular. Tivemos treinamento de força geral, utilizando exercícios como agachamento, afundos, avanços, etc. E o treinamento específico, o fortalecimento específico através de treinos na areia, treinos de técnica, que trabalha muita pliometria, né? Então o fortalecimento específico também, e treinos em aclives, utilizamos bastante os aclives para trabalhar o fortalecimento específico. E mais para o final desse período de base começamos os trabalhos de velocidade, mas concomitantemente com os trabalhos de baixa intensidade em zona 2 ainda sendo predominantes naquele modelo polarizado no qual nós trabalhávamos 80% do volume de treinamento da semana em baixa intensidade e 20% em alta intensidade, trabalhando ou fortalecimento específico com aclives, areia, etc., ou a velocidade que nós começamos a aplicar nas últimas semanas, velocidades em tiros curtos de 200 metros, de 400 metros, em fartleks também curtos. Então esse foi o período de preparação geral que nos trouxe até aqui com maior resistência aeróbia devido aos treinos de baixa intensidade e longa duração e também maior força e já um pouco de velocidade. Agora estamos prontos para entrarmos no período específico no qual as demandas do treino vão ficando cada vez mais próximas das demandas das provas que vocês participarão no meio do ano. Então agora nós começaremos a levar essa velocidade dos 200, dos 400 metros para tiros cada vez mais longos, de 800, de 1000, os treinos de ritmo, né? os tempo runs, onde nós vamos trabalhar ritmo de prova, um ritmo mais intensivo, em 2.000 metros, repetições de 2.000 metros, 2.500, 3.000 metros. Esses são os treinos de ritmo no qual nós vamos levando essa velocidade dos treinos mais curtos, dos treinos de alta velocidade, nós vamos tentar transferir essa velocidade para as distâncias cada vez maiores, nos aproximando mais da realidade das provas que participaremos, as provas-alvo que participaremos mais no meio do ano. As provas que participamos até agora foram provas treino. Nós utilizamos essa prova como degraus para nós atingirmos ainda uma performance melhor. Maravilha? Nos treinos, só mais uma coisa que eu gostaria de explicar, esses treinos de baixa intensidade e longa duração, que formam a base do período geral de preparação, o que eles melhoram? Como eles melhoram a nossa resistência aeróbia? Principalmente através de dois fenômenos fisiológicos importantes, dois fenômenos adaptativos. Um deles é a angiogênese. A angiogênese é o aumento da capilarização, da formação de capilares sanguíneos na musculatura. Esse aumento da formação de capilares sanguíneos vai auxiliar a entrada, a chegada de nutrientes, de oxigênio, de carboidrato na musculatura em atividade de longa duração. Já que no endurance, na atividade de resistência, nós precisamos que esses nutrientes cheguem o tempo todo de fora do músculo para dentro do músculo. Claro que nós vamos utilizar reservas intramusculares também, mas a chegada de oxigênio é muito importante. Diferentemente do treino de força que a gente realiza na academia, no qual a gente vai usar principalmente a reserva de energia intramuscular, não dependendo tanto do fornecimento de oxigênio, desse aumento da capilarização sanguínea. Por isso que os treinos de baixa intensidade e longa duração são muito importantes. Além desse fenômeno, nós temos um outro fenômeno adaptativo que é a biogênese mitocondrial, que é o aumento do número e do tamanho das mitocôndrias dentro do músculo. Então as mitocôndrias, com esse estímulo aeróbio, esse estímulo oxidativo de longa duração, elas vão se multiplicar nos nossos músculos, se dividir, crescer, se multiplicar e crescer para que elas possam trabalhar melhor com o oxigênio. Então, nós, ao longo desses meses, trabalhamos principalmente nessas adaptações, também na melhora biomecânica, também na melhora da força
e da velocidade pura, que ainda está distante da nossa realidade de prova, que são as provas longas, provas de 5K, de 10K, de 21, de 42, que apesar de serem distâncias muito diferentes entre si, né? 5 km e 42 km, as demandas das provas são parecidas, porque são demandas principalmente aeróbias. Não é à toa que a gente vê os profissionais que correm provas olímpicas de pista de 5 km, de 10 km, até mesmo 3.000 metros com obstáculo, e depois vão migrando para provas maiores como as meias maratonas e maratonas, provas de rua, e tem um desempenho excelente, um desempenho fantástico, né? Então todos os atletas que têm um ótimo desempenho na maratona, eles tiveram a maior parte da sua carreira desenvolvida nas provas mais curtas de 3, 5 e 10 mil metros. Então aí a gente já vê a proximidade da demanda que essas provas, apesar das distâncias tão diferentes, a demanda aeróbica ainda é predominante em todas essas provas. Somente as provas de 100, 200, 400 metros, mesmo a de 800 metros, que são provas onde você vai ter uma demanda diferente, uma demanda mais anaeróbia, principalmente 100, 200, 400, né? Uma demanda mais anaeróbia. A partir de 800 vai ficando cada vez mais parecido a demanda de todas essas distâncias, mesmo essas provas mais curtas, com relação às provas mais longas, como as maratonas, por exemplo, tá bom? Então por isso que é muito importante desenvolver a velocidade, e agora, no período específico, nós vamos transferindo essa velocidade para distâncias cada vez maiores. Nos treinos dessa semana nós teremos primeiramente um fartlek, onde nós trabalharemos 3 intensidades altas e uma intensidade de recuperação. Não é o fartlek pirâmide igual da semana passada, mas se parece um pouco. Na verdade, nós só vamos subir uma escadinha e depois começar essa escadinha novamente por 3 vezes. Essa escadinha começa então com 1 minuto em Z5C, ou seja, 1 minuto em alta intensidade, e 1 minuto de recuperação, 1 minuto em baixa intensidade, pode ser Z2 ou mesmo Z1, só não pode utilizar a caminhada, lembrando que o fartlek é um método de corrida contínua variativa, ou seja, você vai correr o tempo todo variando as intensidades, mas procurando correr 100% do treino, que vai durar em torno de 30 minutos esse fartlek. Então, após realizar 1 minuto forte por 1 minuto fraco, você vai realizar depois 2 minutos forte, também em Z5C, por 1 minuto fraco, em Z2 ou em Z1, e 3 minutos forte, aí já vamos trabalhar a Z5B, por 1 minuto fraco em Z2. Terminou essa escadinha, volta no primeiro degrau, novamente 1 por 1, 1 minuto forte por 1 minuto fraco, 2 por 1, 2 minutos forte por 1 minuto fraco, 3 por 1, 3 minutos forte por 1 minuto fraco, e repete pela terceira vez essa escadinha, trabalhando então Z5 e Z2, Z5 e Z2, Z5 e Z2. Claro que 1 minuto forte, 2 minutos fortes e 3 minutos fortes tem demandas um pouco diferentes, então a gente vai ter que dosar um pouco a velocidade, tá bom? Já no segundo treino importante da semana, nós vamos também trabalhar com alta intensidade. Nós vamos fazer tiros de 800 metros. Esses tiros de 800 metros nós também vamos fazer em Z5, mas ali na Z5A, na Z5B no máximo, e nós vamos ter 200 metros de caminhada ou de trote. Então aí é um treino intervalado de alta intensidade, nós temos um intervalo para podermos caminhar, mas também aqueles alunos mais condicionados podem trotar nesses 200 metros e se perceber que esse trote está sendo suficiente para recuperar, para que você faça novamente um estímulo de 800 metros e consiga manter a mesma intensidade, manter aquilo que a gente sempre fala, né? A regularidade dos segmentos de alta intensidade. Então, se você fez 800 metros ali em 3 minutos e 30, que você possa repetir a cada sessão, a cada repetição aí desse segmento, esses 3 minutos e 30, 31, 32, 28, 29, variando muito pouco. Isso é o que a gente chama de regularidade no treino intervalado de alta intensidade. Maravilha? E o terceiro treino importante da semana, que é o nosso longão, ele também vai ser um treino contínuo, extensivo, variativo. Ou seja, contínuo, porque nós vamos correr o tempo todo, extensivo, porque ele vai ser o nosso longão, um treino mais
com uma duração muito maior, e variativo porque ele também vai ter variação de intensidade. Nesse treino nós vamos trabalhar 4 km em zona 2, 4 km em baixa intensidade e 1 km em Z4, que é uma alta intensidade, mas nós não vamos estar ali acima do limiar anaeróbio, nós não vamos estar trabalhando o VO2 máximo como nos treinos anteriores. Os treinos anteriores, tanto no fartlek quanto nos tiros de 800 metros, nós estaremos trabalhando o nosso VO2 máximo, elevando o nosso teto e com isso trazendo toda a nossa performance para cima. Tanto a baixa intensidade nós vamos conseguir trabalhar essa baixa intensidade em velocidades maiores, quanto a intensidade ali moderada forte do limiar 2, né, do limiar de lactato, segundo limiar de lactato também, que é onde a gente corre provas curtas de 5 e 10, a gente vai elevar, puxando o teto para cima. E o VO2 máximo, que é a nossa velocidade, está mais relacionada ali a provas curtas de 1.500 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, mas que quanto maior o VO2 máximo, maior é o nosso desempenho em qualquer prova aeróbia, tá? Então nas maratonas, normalmente os vencedores da maratona, eles são as pessoas que têm o maior VO2 máximo. Então esses treinos, o primeiro e o segundo treino da semana, o fartlek e os tiros de 800 metros, dê uma olhadinha lá nos tiros de 800 metros para ver quantos segmentos de 800 você tem que fazer, tá bom? Isso é individual, particular de cada atleta. E também as zonas de treinamento e o pace referente a essa zona também vocês têm que saber direitinho para poder correr na velocidade certa cada um desses segmentos. Então esses treinos nós vamos trabalhar principalmente o VO2 máximo, nosso consumo máximo de oxigênio, tá? E trazendo todas as outras referências, todas as outras velocidades, a Z1, a Z2, a Z3, a Z4, tudo também vai subir, beleza? E falando em Z4, então no nosso longão nós teremos 1 km em Z4. Esse longão aqui em Londrina nós faremos no zerão, a partir do zerão. Então vocês vão sair do zerão, ir para a barragem e voltar tudo em zona 2, então é 2 km para ir, 2 km para voltar, 4 km em zona 2. Chegando no zerão vocês vão fazer 1 km em Z4. Z4, então nós estaremos em cima do limiar anaeróbio, do segundo limiar de lactato, onde é ali o ponto de fadiga, né, onde começa a haver um acúmulo de lactato, um acúmulo de metabólitos que geram fadiga. Então trabalharemos a resistência à fadiga, a tolerância à acidose, uma melhor remoção do lactato e dos íons de hidrogênio da musculatura e um reaproveitamento desses metabólitos para que eles voltem a servir como fonte de energia, para que eles sejam reconvertidos em glicose novamente, que eles sejam removidos e reaproveitados, tá? Então a Z4 ela não é tão forte assim, é um ritmo que a gente consegue manter aí por 30, 40 minutos, mas é um ritmo forte. É uma prova de 5, de 8 ou até de 10 km a gente consegue fazer em Z4. Vocês vão fazer 1 km apenas em Z4, então não é tão desgastante se manter por 1 km em Z4, seria desgastante se manter por 5, 6, 7, até 10 km em Z4, aí sim seria bastante desgastante. Depois vocês voltam para Z2 e realizam novamente 4 km em Z2 por 1 km em Z4, essa velocidade que eu expliquei, tá bom? Essa intensidade que eu expliquei agora para vocês. E alguns alunos vão fazer uma vez esse bloco, né, esses 5 km, tendo 4 km em Z2 e 1 km em Z4, ou 2 ou 3 ou 4 vezes esse sistema. Se eu não me engano, até 5 vezes o sistema, tá bom? Dê uma olhadinha lá na planilha de vocês que vocês vão saber exatamente quantas vezes você deve fazer de acordo com os seus objetivos, tá? Então essa semana inteira nós trabalharemos uma maior intensidade, já estaremos trabalhando mais intensidade de prova, a prova ela é mais intensa do que as nossas rodagens de zona 2, então o nosso período de preparação específica a gente vai cada vez mais se aproximando da realidade da prova, vamos trabalhar muito mais a Z3 e a Z4 do que no período anterior. Isso não significa que essa intensidade ela vai ser predominante, ainda é predominante a Z2. Então, como eu escrevi no texto para vocês da planilha, nós estamos migrando do modelo de polaridades, né, que parece uma ampulheta, no qual a base é aeróbia, aqui zona 3 a gente praticamente não trabalha, e a zona 4 e a zona 5 a gente trabalha 20%, 80% embaixo,
pouquinho no meio, quase nada, e 20% em cima, modelo de polaridades. Então a gente vai trabalhar 80% no polo aeróbio, 20% no polo de altíssima intensidade. Esse foi o nosso período de base. Agora esse modelo polarizado ele vai sendo substituído por um modelo mais piramidal, tá? Nesse modelo piramidal nós teremos então uma base aeróbia. Vamos começar a crescer esses trabalhos em Z3, em Z4, em ritmo de prova, e mantendo ali 15% de altíssima intensidade. Então essa altíssima intensidade vai começar a dar lugar para uma intensidade de prova, uma intensidade um pouco mais moderada, e também aquela quantidade enorme de zona 2 também vai passando gradativamente, encorpando mais os treinos de intensidade de prova, que é ali principalmente Z3 e Z4. Isso a gente vai fazendo até chegar nas provas e tornando o treino cada vez mais parecido com as demandas da prova. Aí a gente vai conseguir o melhor desempenho possível dentro do período. Essa é a estratégia, a programação, é a periodização do nosso treinamento. Depois de realizar as provas, daí nós teremos um período de transição, período de recuperação, para depois iniciarmos mais uma vez o período de preparação de base, período de preparação geral e específico, tá? Que duram 6 meses. Então são 6 meses de uma preparação completa, para depois ter a transição e mais 6 meses de uma nova preparação completa, usando o período de transição, período geral e o período específico, que culmina com o período competitivo. Beleza, galera? Desculpa aí esse vídeo mais longo, mas eu tive aqui que explicar também os nossos períodos de treinamento, a nossa periodização de treinamento, de forma bastante simplificada, tá? Então esses são principalmente as adaptações que nós vamos sofrendo ao longo do tempo, seja na preparação geral, que eu expliquei sobre a angiogênese e a biogênese mitocondrial, e agora trabalhando o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, aumentando o consumo máximo de oxigênio, melhorando também o segundo limiar, o limiar anaeróbio, onde a gente compete ali provas curtas, 40 minutos, etc. Na tolerância à acidose, na tolerância à fadiga, na melhor remoção de metabólitos e reaproveitamento desses metabólitos. Aí a gente vai levando o limiar para cima e a nossa faixa de corrida confortável vai ficar mais rápida. A gente vai correr confortavelmente muito mais rápido do que no início da preparação. O que era difícil para a gente no início da preparação tende a ficar fácil agora, se aproximando do final da preparação. Essa é a ideia, essa é a evolução, e vamos seguindo o plano que vai dar tudo certo. Beleza, galera? Então, boa semana de treinos a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço, bons treinos!